nós contamos aí com a parceria com a Silvia há bastante tempo, uma professora, doutora, pós-doutorada aí na USP, na área de enfermagem, uma das pessoas que tem o maior conhecimento assim, nessa área de enfermagem que a gente conhece. Então, tanto ela é amiga também da professora Larissa, né, que esteve com a gente aqui na CIPAT. Então, a gente está cercado de pessoas muito boas e competentes. Silvia, eu vou colocar todo mundo no mudo, o seu também está no mudo, só peço para você tirar, e aí você inicia, tá bom? Ah, pessoal, deixa eu só uma coisa assim, se vocês quiserem perguntar, interromper, fiquem à vontade. A gente vai fazer um bate-papo, né, aqui, mas a gente faz aí uma leve introdução com a professora Silvia. Manda bala, Silvinha. Então, boa tarde para todo mundo. Obrigada pelas palavras, pelo convite. Então, eu sou a Silvia, sou enfermeira e vim conversar um pouco hoje com vocês sobre o Outubro Rosa, né? Então, a gente vê muito nesse mês ações focadas para a saúde da mulher, só que a gente vai ver o primeiro aspecto que não é só a saúde da mulher, né? Então, estou vendo aqui que, além dos Léos, né, a gente tem o Fabrício aqui, muito legal, está conosco, porque uma percepção que muitas vezes a gente tem errônea é que o Outubro Rosa é focado apenas na questão mulher, e não é. Né? É óbvio que quando a gente pensa em números, realmente, quando a gente olha câncer de mama, a prevalência é muito maior nas mulheres, mas também pode acontecer no homem. E muitas vezes a gente vê o pessoal com aquele olhar cultural de que não, câncer de mama é um problema da mulher. Sem sombra de dúvida, a prevalência é maior em mulher, mas também a gente tem casos em homens. E fora isso, o papel de vocês, porque como vivemos, né, em sociedade, homens, né? Então, com certeza tem a mãe, tem a irmã, tem a namorada, né, a filha. E muitas vezes a gente que acaba alertando também essa terceira pessoa sobre, já fez seu exame preventivo, já foi no médico, como que tá aí a sua saúde? Então, a ideia hoje é a gente fazer um bate-papo. Em qualquer momento, podem abrir o microfone, tirar dúvida, ou se quiser mandar aqui no bate-papo, do jeito que vocês acharem mais confortável. Fico aí à disposição. Legal, Silvinha. Legal mesmo. Eu começaria com uma pergunta simples, Silvinha, até para a gente direcionar um pouquinho, porque o Outubro Rosa, até um tempo atrás, falava só sobre câncer de mama, né? E ampliou um pouquinho aí, acho que para câncer de colo de útero, se eu não me engano. E eu pediria para você falar um pouquinho sobre essa campanha, se essa campanha ela tem resultado, se ela tem dado resultado, qual a importância disso tudo e o que seria o Outubro Rosa em si. Vamos lá. Então, no começo, por que, né, o outubro? Da onde que veio, né, esse mês, todo esse olhar rosa, né, para chamar atenção? Tudo começou, então, lá nos Estados Unidos, né, da década de 90, onde a gente tinha muitas ações isoladas, principalmente focando a prevenção do câncer de mama. Então, nos Estados Unidos, eles se juntaram e falaram assim, poxa, ao invés de a gente ter tantas ações isoladas, né, vamos ter uma ação única. E aí veio a ideia de se trabalhar no mês de outubro as ações focadas na prevenção do câncer de mama. Hoje a gente fala muito de prevenção de câncer de mama e também prevenção de câncer de útero. O que acontece? Quando a gente pensa em câncer de mama, a gente vai ver que é um dos cânceres que mais mata a população. De uma maneira geral, a gente vê que o câncer de mama é a quinta causa de morte. Só que quando a gente olha nas mulheres, aí ela vira a primeira causa de óbito, né? Então, por isso que a gente dá uma importância muito grande, porque é uma doença que, se não for diagnosticada no início e não tiver aí o tratamento precoce, a chance, né, de evoluir para o óbito é muito grande. Então, a campanha, né, essa conscientização, ela vem justamente com um dos objetivos, que é diminuir a mortalidade.
Porque muitas vezes é aquilo, ainda mais no Brasil, a gente tem um pouquinho da cultura de buscar o serviço médico, buscar, né, um exame quando a gente já está doente. Então é aquilo, eu tô com uma dorzinha, deixa piorar um pouquinho. Aí piora, 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 aí a gente procure normalmente o pronto-socorro, que tem o olhar de resolver aquela problemática aqui agora. Então, ainda a gente está engatinhando para essa cultura mais da prevenção. Então, quando a gente tem a campanha, né, então a gente passa algum monumento tá rosa, a gente recebe alguma mensagem no WhatsApp, no e-mail, participa de uma live, é um momento de reflexão. Puxa, quando que foi que eu participei, né? Eu fiz algum exame, fui em algum serviço médico, fiz o rastreamento. Ou a reflexão, será que eu estou na idade de buscar uma mamografia? Será que eu estou na idade de buscar um Papa Nicolau? Poxa, minha filha, né? Será que eu preciso levar minha filha no serviço de saúde? Então, a campanha ela tem um impacto muito positivo, porque ela alerta, né, a população para isso, e a gente vem observando aí essa diminuição do número, né, de óbitos na nossa população, mas ainda é alto. Então, por exemplo, entre os cânceres nas mulheres, o câncer de mama em torno de 24%. Então, a gente observa o quanto é importante, o quanto a gente precisa trabalhar essa conscientização e incentivar as pessoas a buscar aí o serviço de saúde. Legal, Silvinha. Eu queria até fazer uma pergunta em relação à parte estatística, porque o que acontece? Após a campanha, a gente observa nos gráficos que o diagnóstico aumentou. E aumentou exatamente, acho que por conta da campanha, né? Então, parece que tem mais gente com câncer de mama. Não é isso, é que está se diagnosticando mais, né? Exatamente. E aí vem a questão, né? É aquilo que a gente brinca com quem trabalha com números e estatística. A gente mostra o lado, né, mais interessante. E muitas vezes a gente vê isso. Aumentou o número de casos. Não, na verdade é que aumentou a cobertura. Mais pessoas fazendo o exame. E quando eu tenho uma cobertura maior do exame, consequentemente eu acabo rastreando e tendo os diagnósticos positivos. Então aumenta. Só que aí o que acontece? Eu aumento o número de casos, mas eu diminuo a mortalidade. Por quê? Porque eu consigo ter esse diagnóstico precoce. Então, o câncer de mama, quando a gente avalia, tratamento tem vários, desde quimioterapia, radioterapia, cirurgia. Mas quanto antes, maior a chance de cura, de sobrevida. Antes que acontecia uma cobertura baixa, então, realmente, um número menor de pessoas com o diagnóstico, porém a mortalidade alta. Por quê? Não sabia, não tratava, quando descobria já estava numa fase tardia e evoluía para o óbito. Então, quando a gente fala de dados, é bem assim, né? Tem os dois lados, tá? Aumentou o número de casos, mas que bom que aumentou, porque aí eu consigo diagnosticar antes, tratar e diminuir aí a mortalidade. Eu não sei se a pessoa J38, Tem eu não sei alguém... quem é, que acho que deve ter acabado de entrar. Mas dentro desse assunto do diagnóstico, né, o que eu queria verificar com você, assim, a questão da detecção, né, do câncer de mama e do câncer de colo de útero. Como que a gente pode fazer isso? Existem as questões médicas, né, laboratoriais, e também acho que existe uma forma do autoexame. Queria que você desenvolvesse um pouquinho essa questão da detecção, do diagnóstico, que eu acho que é uma das partes mais importantes para a campanha, porque muita gente sofre com a questão da desinformação. Só o exame, o autoexame vai me diagnosticar, ou isso é só um sinal para você procurar o serviço médico, desenvolver um pouquinho sobre o diagnóstico? Vamos lá. O exame hoje que a gente tem, que é comprovado, que é eficaz, sem sombra de dúvida, para o câncer de mama, é a mamografia. E a mamografia ela é indicada para as mulheres que não têm fator de risco dos 50 anos aos 69 anos.
Aí vem a pergunta, poxa, então se eu não tenho 50 anos, eu não vou ter chance, eu posso ficar despreocupada que eu não vou ter câncer de mama? Não, infelizmente a resposta é não. O que acontece é que a grande prevalência, ou seja, o maior número de mulheres que são acometidas pelo câncer de mama, e os homens também, é nessa faixa etária, dos 50 aos 69 anos. Então, a mamografia acaba sendo indicada nessa faixa etária. Mas aí tem toda a observação da mulher perante o seu corpo, né? E do homem também. Então, o que acontece? Antigamente, alguns anos atrás, a gente falava do autoexame como um exame de diagnóstico, ou seja, eu fiz o autoexame da mama, se eu identifiquei um caroço, alguma alteração, pronto, já era sinal que aquela mulher tinha câncer, e aí vinha, né, toda a corrida pelo serviço médico, fechar diagnóstico e tudo mais. E aí, o que aconteceu? A comunidade científica identificou que muitas mulheres que verificavam essa alteração não era positivo, era um falso positivo. Então, hoje, o que acontece? O autoexame não é um exame de diagnóstico, mas ela é uma estratégia para a mulher se conhecer e a partir do momento que ela observa uma alteração, vem aquela luz, opa, preciso ir no médico. Então, não é mais, achei alteração, se descabelar que eu estou com câncer de mama. Não, mas eu senti uma alteração, eu preciso buscar o profissional de saúde, eu preciso ir para o serviço. E aí, esse autoexame, a pessoa faz no momento que estiver mais confortável, então no banho, quando estiver deitado, enfim, né? Não tem mais aquela regra que se tinha antigamente, né? Do momento de fazer, dos movimentos certos. Não, hoje é observar, é a gente ter um autoconhecimento, né? Então, é se olhar mesmo no espelho, olhar as mamas, tem alguma alteração, uma está maior do que a outra ou não, tem alguma secreção, palpar, né? Tem algum nódulo. Então, aquilo que eu estou acostumado, que é o meu fisiológico, tudo bem. De repente, não. De repente, eu estou com uma secreçãozinha, de repente, eu estou com uma dor mais intensa, né? Que não é aquela dor da TPM, é uma dor mais persistente. Sentir, né, um nódulozinho, opa, eu não preciso me desesperar, mas é o sinal de alerta. Eu preciso ir para o serviço de saúde. E aí que é o importante, né, marcar de preferência com o ginecologista, que aí ele vai fazer todo o exame da mulher e identificar se tem alguma alteração. Ou um mastologista, né, que é o especialista aí da mama, enfim. Mas o importante é buscar o serviço. Por exemplo, população que não tem o plano de saúde, a gente orienta aí na unidade básica. Às vezes não vai ter um especialista, mas vai ter um profissional lá que vai conseguir identificar o que está acontecendo ali com aquela alteração. Então, o olhar é esse. Agora, quando a gente pensa no câncer de útero, aí já é uma doença bem interna, muitas vezes silenciosa. Então, câncer de útero realmente é só mulher, né? Homem não tem, só mulher que tem útero. E às vezes o que acontece? Ela tem o câncer e não sente absolutamente nada. Pode ter algum sintoma? Sim, pode ter. Então, ela pode ter uma dor abdominal, ela pode ter alguma secreção vaginal, ela pode ter uma dor. Eu não sei se para vocês também travou. Travou, Léo. Travou? Talvez a Silvia, ela entre novamente. Só vou pedir um minutinho para a gente vai entrar em contato aqui com ela. Ah, voltou? Silvia? Voltou. Agora voltou. Voltou. Então, só me fala onde que vocês conseguiram escutar. Não, que era uma doença, o câncer de útero mais interno, que poderia ter um inchaço, uma dor abdominal, né? Isso. Que isso estava nessa parte. Então, pode ter tanto uma dor abdominal, uma secreção vaginal, uma dor na relação sexual.
mas não é um sintoma exclusivo do câncer de útero. Então, muitas vezes a gente pode ter uma afecção ginecológica com o mesmo sintoma. Então, o que acontece? Qual é a melhor forma de prevenir? Aí sim é a realização do Papa Nicolau. Então, a partir do momento que a mulher tem a vida sexual ativa, ela deve fazer o Papa Nicolau. E aí uma pergunta super frequente que a gente recebe. O ideal é fazer todo ano ou a cada 2 anos? Na verdade, vai depender do resultado desse Papa Nicolau, que é dividido por classes. Então, se eu tenho, né, a classe 1, que quer dizer que eu não tenho alteração nenhuma, eu posso até espaçar a cada 2 anos. Agora, se eu tenho outra classe, 2 ou 3, aí já é anual. Normalmente, os ginecologistas acabam colocando anualmente. Olha, pelo menos uma vez por ano, passa no ginecologista, ele vai fazer a coleta do Papa Nicolau, faz exames das mamas. E muitas vezes é até esse ginecologista que vai pedir para a gente exames de rotina. Então, para ver como está a glicemia, colesterol, triglicérides. Então, muitas vezes é o próprio ginecologista que faz esse cuidado nosso e acaba sendo aí, o nosso médico de referência. Então, voltando, mamografia, a partir dos 50 anos até os 69 anos, e o Papa Nicolau, a partir do momento que a mulher tem aí o início da vida sexual ativa. Legal, Silvinha. E aí, eu fiquei com uma curiosidade pessoal, porque como sou pai de uma mocinha, né, eu já adianto a pergunta. Com qual idade, você até falou na questão da relação, se já tem, se ela é sexualmente ativa, ela já pode realizar o Papa Nicolau. Mas, por exemplo, a questão a gente tem um pouco de tabu de falar sobre isso, principalmente com pai com filha, ou às vezes mesmo mãe com filha. Mas essa questão do olhar para o seu próprio corpo, qual é a grande importância disso? Porque você já pode observar algumas questões que não sejam relacionadas ao câncer de mama ou de útero, mas que possam estar ao seu olhar, se você observar bem seu corpo. E além disso, qual a relação do HPV com o câncer de útero, que isso também tem a ver com a vacina do HPV, e aí eu queria que você falasse rapidamente sobre isso. Perfeito, então vamos lá. O exame em si do Papa Nicolau, a recomendação é a partir da relação, mas também, por exemplo, às vezes a gente tem mulheres já adultas que não tiveram relação. Então, também tem uma forma diferenciada de fazer a coleta, né? Então, de uma maneira geral, a gente fala aqui, começou a vida sexual, começa o Papa Nicolau. Mas em que momento eu levo, né, a minha filha no ginecologista e começo as orientações? De uma maneira geral, sempre quando a mulher, né, passa a mocinha, né, pela primeira menstruação, o legal já seria começar esse acompanhamento. Até para ver como que está toda essa dosagem de hormônio. E o que acontece? Atualmente, as meninas começam a menstruar muito mais cedo. Se a gente for ver há 20, 30 anos atrás, a média de idade, né, que as meninas começavam a menstruar eram 15, 16 anos, 17. Hoje, essa média, 13, 14 anos, isso quando a gente não tem ainda as meninas mais novas já menstruando. Então, sempre a gente aconselha, teve a primeira menstruação, leva no ginecologista, né? Muitas vezes a menina não vai fazer a pergunta diretamente para a mãe, para o pai, fica mais inibido. Com o profissional de saúde, ela consegue conversar melhor. E até mesmo antes disso, né, a gente já ir orientando, né? Então, olha, o que é legal ela se conhecer, né? Porque muitas vezes as meninas morrem de vergonha, né? Então, já ir falando do cuidado com as mamas, né? O uso do sutiã. Então, a partir do momento que começou essa adolescência, já é um momento bem oportuno para a gente conversar. Até porque, muitas vezes, tem essa questão, né? Que a menina já está com uma secreçãozinha vaginal, aí tem vergonha de falar, aí deixa complicar, e aí quando a gente percebe, já está muito mais aflorado, né?
E a questão do HPV é muito bem colocado, Léo, porque o que a gente observa hoje? A grande relação de câncer de colo de útero com HPV. E aí aquela questão, o homem não acontece nada com vocês, né? O homem, ele só é lá hospedeiro. Então, o homem que tem lá o vírus do HPV não tem manifestação nenhuma. Mas qual é o problema? Toda vez que ele faz relação com uma mulher e não usa o preservativo, ele contamina essa mulher. E aí sim, não é uma relação causal, né? Eu estou com HPV, eu vou ter o câncer de colo de útero. Não é assim, né? A saúde humana, ela não é exata. Mas o que acontece? A gente sabe que aumenta muito a prevalência. E aí isso tem um significado em saúde, na base populacional tão importante, que a gente vê até o desenvolvimento da vacina. E a vacina, gente, é interessante porque quando a gente faz o trabalho com os pais, tem muitos pais que são contra, porque acha que o fato de vacinar o filho está estimulando o início precoce da vida sexual, e não é. Então, para ver como que o que a gente está fazendo aqui, esse bate-papo, é importante, porque é conscientização. E tem gente, muitos pais, independente de classe social, de região, que tem esse olhar. Ah, eu não vou vacinar porque senão eu estou incentivando. E não é nada disso. Na verdade, a gente tem aquele olhar do quê? De prevenção. E a vacina do HPV, o ideal é que a menina tome antes de começar a ter relação. Então, realmente, é precoce, né? E aí, somado isso, com o cuidado, né, dos pais com essa menina, cuidado dessa menina, depois futura mulher com o seu corpo, vai fazer com que ela melhore cada vez mais seu estado de saúde e postergue aí possíveis problemas de saúde, ou até previna mesmo, né? Não só postergar, como prevenir mesmo. Silvia, queria fazer uma pergunta para você no sentido do que nós estamos passando, né? Então, assim, veio a pandemia, ninguém sabia muita coisa, ao mesmo tempo a vida continua, né? Existem inúmeros outros problemas que as pessoas precisam continuar acompanhando, porque muitas vezes a gente se protege de uma coisa, mas deixa de cuidar de outras coisas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância dos exames periódicos. Olha, é urgente, não é urgente? O que pode ser mais urgente? O que dá para esperar? Acho que isso dá uma segurança para as pessoas nesse momento. Perfeito. No início, Léo, realmente, como a gente ainda estava conhecendo, né, o vírus, o Covid, como que ele se manifestava, transmitia, realmente parou tudo, né? Então, você ligava para consulta eletiva, não marca a consulta eletiva, os médicos tudo focado só para o controle do Covid. Só que esse momento já passou. Então, hoje a gente já tem bem estabelecido quais são as formas de transmissão e o que a gente tem hoje de controle. Óbvio que a forma mais efetiva de controle ainda a gente não tem, que é a vacina, mas a gente sabe dos principais cuidados. E qual é a questão? A gente começou com tudo isso lá em março, a gente já está em outubro. A gente não sabe se a vacina vai vir em dezembro, se vai vir esse ano, o ano que vem. E aí é aquele olhar, né? Então, não é uma emergência médica, mas é aquela reflexão. Opa, quando que eu fui a última vez no ginecologista? Quando eu fiz meu último exame? Ah, faz 1 ano e pouquinho. Não, dá para esperar, tranquilo. Poxa, já fazem 2 anos. Eu vou esperar mais 5, 6 meses para fazer? E aquilo, é tomar os cuidados. Então, eu vou no consultório, e óbvio que esse consultório vai ter todas as medidas sanitárias para fazer a consulta. Não vai ter acúmulo de pessoas, né? Vai ter toda essa questão do uso de máscara, de álcool gel. Então, é sempre o que a gente fala, é aquela avaliação. Se eu identifiquei no meu autoexame uma alteração, aí eu já busco o serviço. Eu não vou esperar 1, 2 meses. Eu tive até, antes da gente entrar na live, eu estava conversando com uma ex-aluna minha, de 39 anos, que foi diagnosticada ontem. Né? Ela era do meu convívio, e aí, de repente,
foi num autoexame, sentiu lá uma bolinha pequenininha, ela trabalha num hospital de referência aqui da região de câncer, já fez o exame em 24 horas, já teve o diagnóstico e vai começar a quimio essa semana. Então, a gente nunca está livre, né? E muitas vezes o nosso olhar é que pode esperar. E aqui o melhor é não. Então, assim, identifiquei uma alteração, buscar o serviço, sem sombra de dúvida. Não tenho nenhuma alteração, tá? É rotina. Posso esperar um pouco? Posso. Mas é aquele olhar, né? Se já faz um tempão que eu fui, a gente não está fazendo outras atividades, né? A gente não voltou a trabalhar, né? Os shoppings voltaram a abrir. Então, muitas vezes a gente se expõe indo ao shopping, mas não quer se expor indo ao médico, né? Olha que contradição. Então, a gente fazer aquela reflexão. Não, acabou de fazer um ano. Tem muita gente que acaba fazendo no aniversário. Então, lembra, né? No mês. Posso esperar um pouquinho? Sem sombra de dúvida, pode. Mas é ficar atento. Se sentir, né, no autoexame alguma alteração, ou, conforme eu comentei lá do câncer do colo do útero, né? Tô com dor abdominal, tô com corrimento, muitas vezes afeta também alteração intestinal, urinário, aí eu preciso procurar o serviço, aí não dá para esperar. Dentro disso, Silvinha, o que eu queria te perguntar é se existem outros sintomas, por exemplo, do câncer de mama ou do próprio câncer de útero, que possa ser identificado sem ser, por exemplo, um carocinho no autoexame. Existe? Existe. No câncer de mama, muitas vezes a gente vê presença de secreção em mamilo, muito comum. A aparência da mama, de um pedaço da pele, fica como se fosse uma aparência de uma casca de laranja, ou muitas vezes forma como se fosse buraquinhos, pequenas erosões. E uma coisa bem legal da gente ver, né, é na frente do espelho o movimento delas. Então, qual que é o ideal a gente, né, fazer? Em frente do espelho, levanta o braço, baixa o braço. Muitas vezes a gente vê a diferença. Uma mama faz um movimento, né, então levanta e abaixa, e a outra não. Então, também pode ser um sintoma isso. E qualquer líquido, né, não precisa a gente pensar, o líquido que está vazando do mamilo, óbvio que com exceção da mulher que está amamentando, né? Que aí não vale. Mas líquido transparente, branco, esverdeado, não é normal, então preciso me atentar. A própria questão ali do carocinho, dor, né? Lógico que não é a dor da TPM, gente, né? Mulher na TPM sabe o quanto a mama fica dolorida, mas qual é a característica na TPM? As duas, e parece que dói tudo, né? No câncer, normalmente é em uma só. Muitas vezes a gente consegue até delimitar bem a região, né? Então, tudo isso é sinal, né? Agora, no câncer de útero é um pouquinho mais difícil, porque os sintomas já não são tão específicos. Então, são aqueles: dor abdominal, secreção, dor na relação sexual, ou antes ou depois, ou durante ou depois, e pode ter alteração urinária ou alteração intestinal. Só que aí é mais vago, né? Mas teve alteração, eu sempre falo, ninguém melhor do que nós para conhecer o nosso corpo. Então, eu estou com uma alteração, não importa, estou com uma secreção, tá? Não importa se é uma infecção ginecológica ou se é um câncer. O que importa é que eu preciso entender o que está acontecendo, então eu preciso ir no médico, preciso fazer os exames e tratar. E muitas vezes a gente tem um hábito do quê? Vai na farmácia, vira lá, quer um remedinho para um corrimento, quer um remedinho para dor, óbvio que vai melhorar, eu falo, tá vendo? Não é nada. E aí daqui um tempo vem pior. Então eu só fico mascarando esse sintoma. Então, óbvio que a farmácia é importante, o medicamento é importante, mas eu tô com uma alteração, gente, a melhor coisa não é se automedicar, e sim procurar entender o que está acontecendo, porque aí a gente ataca na causa, né? Não só resolve o sintoma agora e daqui a pouco ele volta e muitas vezes até mais forte. Eu acho que esse é um hábito que não é só o brasileiro que tem.
Acho que o ser humano, em geral, no mundo inteiro, ele procura só no último caso, né? Então, a educação e essas campanhas acabam trazendo essa consciência para a gente evitar o pior. Eu não sei se alguém teria alguma pergunta para a doutora Silvia. Podem ficar à vontade. Eu tenho uma última pergunta aqui, porque nosso tempo também já está se esgotando. Então, se tiver alguém, por favor, manifeste-se, que eu paro a minha pergunta aqui, tá? Eu vou fazer a minha, mas podem me interromper. Viu, Silvinha? A gente fala muito na questão de alguns hábitos saudáveis, né? Como a nutrição, a atividade física, o sono e a saúde emocional, né? O quanto isso tem influência na questão do câncer de mama e de útero em relação à prevalência, né? Ou em relação à própria o perigo de ter a doença, ou seria uma forma também de prevenção. Ou seja, se eu como mal, o quanto isso pode ser um problema, ou o quanto eu como bem, isso se pode ser algo que possa ser um atenuante. Perfeito, é isso mesmo. Esses hábitos, a gente tem os dois lados. Então, se eu vou para o lado, por exemplo, atividade física, se eu vou para o lado que eu pratico atividade física, né, o ideal pelo menos meia horinha por dia, mas se eu chego ali os 150 minutos já ajuda muito. Então, se eu faço, ele acaba sendo um fator protetor. Então, isso diminui a probabilidade da gente desenvolver câncer. Diversos tipos de câncer, na verdade, e entre eles o câncer de colo de útero e o de mama. Agora, se eu não faço, ele deixa de ser um fator protetivo para um fator de risco. Então, se a pessoa é sedentária, ela tem um risco maior de adoecer. E aí a gente vai somando os fatores de risco, né? Porque é muito comum eu ter a pessoa que não faz junto com uma pessoa que se alimenta mal. E o que é se alimentar mal quando a gente fala de câncer? Né? Então, é ter um consumo alto de produtos industrializados, né? Com produtos com agrotóxico, muito consumo de sal, muito consumo de adoçante. Então, a gente tem dentro da nutrição diversos estudos que mostram quanto, se a gente consome demais, eu acabo aumentando a probabilidade do câncer. E se eu consigo ter uma alimentação com bastante fibra, proteína, né, menos fritura, mais cozido, assado, eu vou deixando de ter o fator de risco para aquilo virar um fator de proteção. Então, sempre esses dois olhares juntos. E uma outra questão bem importante aqui, também quando a gente pensa em hábitos, é o consumo de álcool. Só no final de semana não tem problema, mas o consumo de álcool, ele está altamente correlacionado com o desenvolvimento de câncer, desde boca, faringe, esôfago, mama, intestino. E aí vem a questão, na bebida não existe aquela dose segura, olha, eu posso tomar tanto que eu tô livre. A partir do momento que eu tenho esse comportamento do uso, né, do álcool, eu já tenho um fator de risco a mais para o desenvolvimento do câncer. A questão do sono está muito correlacionado à questão imunológica do indivíduo, né? Então, às vezes o que acontece? Mas é só não dormir bem, mas o não dormir bem acaba alterando toda a imunidade do indivíduo. Então, também tem uma relação não tão direta quanto alimentação, atividade física, álcool. Tabagismo, então, nem se fala, né? Tabagismo associado aí com os diversos tipos de câncer. Né? Cada cigarro, mais de 4.000 substâncias, a maioria substâncias bem agressivas para o nosso organismo, e substâncias altamente tóxicas que estimulam aí essa alteração celular que vai gerar o câncer. Então, tabaco não preciso nem, né, me aprofundar muito, porque é altamente correlacionado. Mas o sono tem também a sua interação, e a questão emocional é tudo, né, gente? Hoje a gente já está muito bem estabelecido que quanto
mais depressivo, ansioso, né, com qualquer alteração de saúde mental que a gente tenha, a gente fica mais suscetível ao aparecimento aí das doenças. Então, para a gente ter uma boa saúde, é o equilíbrio. Então, é comer bem, fazer uma boa atividade física, ao máximo evitar a bebida alcoólica, não fumar e ter, né, dormir bem e controlar. Óbvio que não dá para pensar numa vida sem estresse, ainda mais em época de pandemia, né, com todas as alterações, as adequações, adaptações. Mas aquilo, eu tenho um momento de estresse no meu dia, eu preciso ter um momento de prazer, né, um momento de desligar um pouco, né, ficar bem comigo mesmo, porque isso vai fazer com que a gente aumente a nossa imunidade, né, e consequentemente melhore aí a nossa saúde como um todo mesmo. Silvia, eu queria pegar o que você falou agora e reforçar uma questão que a gente sempre comenta. Exercício, muitas vezes, assim, a gente vê uma pessoa que está muito... a pessoa faz um esporte, né? Tem uma atividade como esporte, mas a atividade física, mesmo quem não faz, deixar de ser sedentário, passar a ser uma pessoa ativa, tem inúmeros benefícios, como você acabou de falar, a prevenção de doenças. E muitas vezes a prevenção a gente não enxerga, né? A pessoa não teve o problema porque foi, por inúmeros motivos. Então, para o pessoal da Orion, que a gente tem o grupo do Mexa-se, nós estamos à disposição para orientar vocês. A atividade física, como a nutrição, como o sono, são hábitos angulares que influenciam, como a Silvia falou, a pessoa que às vezes não está fazendo exercício também não vai comer bem. Então, começou a fazer exercício, provavelmente vai se preocupar um pouquinho mais com a alimentação, e esses dois vão fazer com que você durma melhor. E uma questão que você falou do álcool é fundamental. Hoje de manhã a gente fez uma palestra sobre a saúde do homem, né? As emoções do homem. Tem uma questão que o álcool é muito... vou falar uma expressão assim, é bonito, né? O homem que bebe, assim, ele é macho, né? Que legal. A sociedade, muitas vezes, nos grupos entre homens, acham bonito, mas faz mal e não tem dose segura, né? Não estou falando também, nossa, né? Que absurdo, quem toma uma cervejinha, mas é só para a gente contrapor essa questão que tem um formato do homem. A gente está falando do mês da mulher, depois vai ter o mês do homem, mas só para aproveitar esse gancho do álcool, que a gente tem que saber que ele faz mal. Não é uma coisa que faz bem, né? A gente tomando álcool, a gente tem que saber que isso não é uma coisa que o organismo aceita bem. Então, obrigado pela palestra, Silvia. Acho que foi muito bacana. Viu, Léo? Fala, Léo. Deixa eu só fazer um comentário rápido. Eu fui hoje o sujeito que mais fez a intervenção aqui. Eu vou fazer algo que eu acho que é importante, que é uma declaração aqui que eu tive na minha família um caso, né, e um caso muito próximo, que foi o da minha mãe. Então, a minha mãe teve câncer de mama in situ, então ela teve uma certa sorte, porque ele estava encapsulado, mas, de qualquer maneira, foi diagnosticado num exame anual. Ela não precisou nem fazer a quimio, fez só radioterapia, mas é algo que a gente, às vezes, parece que está muito longe, e, na verdade, isso pode ficar próximo de alguém que você gosta muito. Portanto, essa palestra ela serve como um alerta para que nós, homens, ou vocês, mulheres, tenham a dinâmica correta, né? Toda a parte de informação, para que a gente, não só para nós, né? Mas para todas as pessoas que a gente gosta, a gente poder influenciar. Silvinha, fique à vontade para fazer suas considerações finais. E a Patrícia aqui está dando um obrigado, mas fique à vontade. Eu acho que é isso mesmo, né? O momento da gente refletir, e não só, né? Óbvio que agora no Outubro Rosa a gente foca muito, né, em câncer de mama, câncer de útero, mas eu sempre gosto de finalizar, né, as minhas falas falando que é pensar na gente, né? Então é fechar o olho e pensar, ó, daqui 10 anos, 20 anos, como eu me vejo, né?
Então, se hoje eu não tô nem aí para atividade física, eu como igual uma louca, descompenso, né? Compenso toda a minha ansiedade na comida, né? Bebo à vontade, porque, né, o dia é hoje, tô nem aí para amanhã, né? Fazer a reflexão. Como que eu quero estar lá na velhice, né? Então, eu quero ser uma idosa, né? Que vou estar fazendo... vou participar de um clube de convivência, vou estar com outras pessoas, né? Vou sair, vou continuar com a minha vida, com a minha autonomia, né? Vou cuidar da minha casa, das minhas coisas, ou lá na frente eu vou ser aquela idosa que vai ter que ter alguém me dando banho, me dando comida, tomando 20 remédios por dia, porque eu vou estar cheia de doença crônica, né? Então é aquilo, eu falo que a nossa vida é uma poupança, né? Eu vou me ajustando hoje, não é que nunca eu vou beber, que nunca eu vou, né? Aquele pezinho no final de semana, na feijoada, na lasanha, não é isso. Mas no nosso dia a dia, fazer um balanço, né? Então, o que eu posso ajustar? Mudar tudo é muito difícil. Mas será que eu posso, né? Não fiz meus exames, vou marcar. Né, com essa pandemia eu não quero fazer agora, mas, poxa, bem lembrado, né? Eu vou tentar melhorar um pouquinho minha atividade física nessa época. Não, vou tentar melhorar minha alimentação. É fazer esse balanço. Hoje a informação está muito próxima, nossa, né? Então, internet, TV, né? Vocês têm assessoria da G Laboral para ajudar vocês, então isso contribui muito. Então, agora é a reflexão de vocês. O que a gente pode fazer para melhorar aí a saúde. Então, eu fico à disposição se alguém quiser tirar alguma dúvida. Se não, passo aí a palavra para os Léos. Legal, legal, Silvinha. Eu acho que o pessoal ainda não, como não se manifestou e também pelo chat não se manifestou, a gente encerra por aqui, agradecendo a participação de todos, e em especial você, Silvinha, que a gente possa ter essa reflexão mesmo que você abordou aí no final. Um abraço a todos e uma ótima semana. Eu queria só dar um recado que esse mês a gente vai fazer todas as lives relacionadas à mulher, tá, pessoal? Então as próximas têm conteúdos bem bacanas, participem, avisem as pessoas que vem coisa bacana. A Silvia é a nossa camisa 10 aqui da empresa, a gente sempre coloca na Copa do Mundo para jogar, que é gol na certa. Mas as próximas a gente vai tentar que sejam tão boas quanto. Silvia, eu só não vou te comparar ao Neymar, que eu não acho que é uma boa comparação, tá? Mas você estava falando, acho que alguma coisa no final aí, então fique à vontade. Não, seria só isso mesmo. Obrigada pelo carinho de sempre. Pessoal, uma ótima semana e fica aí a reflexão, né? Como melhorar aí a nossa saúde. Um abraço aí para todo mundo. Valeu, tchau, tchau. Tchau.